Olá, meus queridos alunos do primeiro período do curso de Direito da Faculdade de Nova Serrana. Hoje é 30 de abril de 2020, quinta-feira, dia da nossa aula de Humanidades. Dentro da nossa disciplina, chamada Humanidades, nós estamos estudando uma primeira parte dela, que é a filosofia. Mais precisamente, a filosofia antiga nesses dias. E na filosofia antiga, estamos buscando aquilo que se relaciona com o direito, que é o curso que vocês fazem, não é? Hoje nós vamos conhecer um pouco o pensamento de Platão, um filósofo da antiguidade. Vamos ver brevemente o que ele diz em suas reflexões filosóficas que tocam o direito, sobretudo aquilo que corresponde à justiça. Vamos lá, ver um pouquinho do pensamento platônico no que diz respeito à justiça. Vou compartilhar com vocês aqui um slide que facilita e enriquece, não é, a apresentação. Só um instante, por favor, que a gente já expõe isso aqui. Vou maximizar. Aí está, então, a filosofia do direito na antiguidade, então, pensamento platônico. Platão assimila de Sócrates o seu método de apresentar as reflexões. Método que nós chamamos de dialógico, ou seja, é um método que tem como base o diálogo, a conversa. Sócrates já fazia isso, né? Nós vimos em aulas anteriores que Sócrates apresentava suas ideias filosóficas, suas reflexões, conversando, né, com seus interlocutores, dialogando. Platão, que é discípulo de Sócrates, certamente aprendeu com o mestre esse método e usa também ele muito frequentemente. Dos diálogos platônicos que nós conhecemos, 26 ao todo, a República é a obra mais citada. Então, existe um texto famoso de Platão chamado A República. Nessa obra, né, nessa reflexão, Platão apresenta suas ideias, suas mais importantes ideias relacionadas à ética, à estética, à psicologia, à teologia e à metafísica. Para nós, no curso de Direito, né, dentro da filosofia do direito, interessa-nos principalmente outros dois textos além de A República. Interessa-nos o político e as leis. Esses outros dois textos são importantes para nós, porque neles Platão esclarece muito das suas ideias sobre o Estado e sobre a justiça. Então, o primeiro chamado o político, o segundo chamado as leis. Platão teria se preocupado em conceber um Estado perfeito, né? Um Estado que seria governado pelos mais sábios e seria um Estado perfeito porque nele a justiça prevaleceria. Então, essa é a preocupação de Platão. Conceber, propor em sua filosofia um Estado ideal, um Estado perfeito, que seria perfeito porque nele a justiça seria uma realidade, nele a justiça aconteceria de fato. E é um Estado governado pelos mais sábios. Vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Platão comparou o Estado com o homem em dimensão grande. Que queremos dizer com isso? O corpo humano é um organismo completo e que possui uma unidade harmônica, possui uma certa harmonia, né? As partes do corpo, as diversas partes do corpo, formam uma perfeita unidade. Juntas formam uma unidade. E uma parte em perfeita harmonia com a outra. Nesse sentido, é que Platão compara o Estado. Platão vai dizer que o Estado é como o homem, em dimensão grande, mas como o homem. Nesse sentido, as diversas partes do Estado devem formar uma unidade perfeita, as diversas partes do Estado, como no corpo humano, devem estar em perfeita unidade. A análise sobre o Estado revela que a preocupação maior
de Platão não era com o Estado em si. A preocupação primeira do nosso filósofo não é o Estado em si mesmo. A preocupação primeira é a justiça. O que interessa primeiro a Platão é a justiça. O alvo principal de todo o sistema platônico é a concretização, é a realização da justiça. Mas o Estado seria uma ferramenta para que a justiça se realize, uma ferramenta para que a justiça se concretize. Então, por isso não se preocupe primeiro com o Estado, mas com a justiça. O Estado é instrumento de realização, de efetivação, né, de concretização da justiça. Platão concebe o Estado como um processo de adaptação criado pelo homem para suprir suas deficiências. O que queremos dizer com isso? Platão entende que o ser humano sozinho, né, o ser humano individualizado, isolado, não consegue, por si mesmo, prover todas as suas necessidades. Não consegue. Aí viria, então, o Estado. Entraria o Estado como um processo que o homem adapta para suprir essas suas deficiências e prover todas as suas necessidades. Os laços de harmonia que devem imperar na sociedade seriam possíveis apenas se o Estado fosse organizado de modo racional. Isso é importante destacarmos no pensamento platônico. O Estado tem que ser organizado conforme os princípios lógicos da razão, conforme princípios ou pressupostos racionais. Só assim ele seria um Estado harmônico. Uma ideia bastante polêmica no pensamento platônico, em princípio, porque depois ele vai modificá-la, mas em princípio é a ideia relacionada à propriedade, o direito à propriedade e à família. O que Platão entende? Que essas duas realidades, o direito à propriedade e a família, elas eram fatores de instabilidade social. Elas eram motivo de divisões entre as pessoas. Por causa do direito à propriedade, por causa da família, os cidadãos se desentendiam. Né? Eles viviam, às vezes, em confronto, ou viviam confrontando os seus interesses particulares com os interesses gerais, né? O interesse particular com o interesse de toda a comunidade, ou de toda a sociedade. Então, Platão vai entender, sim, que os confrontos, as divisões existentes entre os homens, elas eram muitas vezes geradas por essas duas realidades, a propriedade e a família. Depois ele vai propor, inclusive, que essas duas realidades sejam extintas, e que se extinga no Estado perfeito, que se extinga o direito de propriedade e que se extinga também a família. Podemos aí até nos perguntar, mas se Platão propõe a extinção da família, quem iria educar os jovens? O Estado. O Estado. Ao Estado seria confiada a tarefa de criar e educar os jovens, já que ele está propondo a extinção da família, porque ela era um dos fatores de instabilidade social, de divisão, de confronto. Então, não tendo a família, quem iria educar os jovens? O Estado. E essa prática de educação dos jovens por parte do Estado, essa prática induziria um maior respeito entre os membros da comunidade e a extinção de privilégios de parentesco. Ou seja, já que é o Estado que educa, não se vai ter nenhum tipo de privilégio de parentesco, de privilégio por causa de família. A sociedade no estado ideal platônico é formada por três classes. Artesãos, guerreiros e magistrados. Né? Os artesãos seriam os trabalhadores. A primeira classe no estado ideal platônico seria composta pelos trabalhadores. A segunda classe seriam os guerreiros, que seriam os fortes. E a terceira classe, os magistrados, segundo o pensamento, segundo a interpretação de Paulo Nader. Paulo Nader é um jurista importante no Brasil, ele é jurista e é filósofo, é no texto dele que nós baseamos essa aula. Vou mostrar a vocês aqui o livro rapidamente.
Está aqui, Filosofia do Direito, de Paulo Nader. É com esse texto, ou é a partir dele que preparei essa aula. Pois bem, Paulo Nader, nessa sua obra, diz que a terceira classe social no Estado platônico seria formada pelos magistrados. Existem pensadores que dizem que a terceira classe é a classe dos filósofos. Os filósofos que vão, inclusive, governar o Estado. Paulo Nader diz que são os magistrados representados pelos filósofos. Não tem problema. Agora, nos importa primeiro compreender essa organização social do Estado ideal platônico em três classes. Artesãos, formada pelos trabalhadores, a classe dos artesãos, que seriam os trabalhadores, a classe dos guerreiros, que seriam os fortes, e a classe dos magistrados, que devem governar o Estado, e esses são dotados de racionalidade. Lembrem-se bem que agora há pouco nós dizíamos que para governar o Estado ideal, ou o Estado ideal platônico, ele tem que ser formado a partir de princípios racionais. Então, para governá-lo, tem que ser cidadãos dotados de racionalidade. Por isso ele vai propor que sejam os magistrados, representados pelos filósofos, ou na interpretação de outros, os filósofos apenas. Entre essas classes, haveria uma hierarquia, porque os artesãos e os guerreiros, eles deveriam ser subordinados aos magistrados. Ou seja, os magistrados é que são os governantes. A classe que está, vamos dizer assim, no topo da hierarquia, a classe dos magistrados, porque eles é que deveriam governar o Estado. E deveriam governar por quê? Repetindo uma ideia já dita anteriormente, porque eles são dotados de racionalidade. E o Estado ideal tem que ser organizado a partir de princípios racionais. Então, guerreiros e artesãos estão subordinados aos governantes, que seriam os magistrados, representados pelos filósofos. Cada membro da sociedade deveria desempenhar o papel correspondente às suas aptidões. Só assim a justiça iria acontecer. Então, a justiça no estado ideal platônico só se realiza, só se concretiza se cada membro da sociedade desempenha socialmente, desempenha na comunidade o seu papel que corresponde às suas aptidões. Na sua obra As Leis, no texto intitulado As Leis, Platão modificou um pouquinho dos princípios que ele havia adotado em A República. Quais são os dois principais princípios adotados por Platão em A República e que ele modifica agora em As Leis? O direito à propriedade e a questão da família. Conforme dissemos agora há pouco, esses dois princípios, ou essas duas realidades, elas foram propostas a serem extintas por Platão. Platão propôs que elas não existissem, porque elas eram motivo de divisão na sociedade. Isso ele propõe em A República. Agora, um pouco mais tarde, quando escreve As Leis, ele vai modificar um pouquinho esses princípios. Vai aceitar o casamento monogâmico em todas as classes aceita o casamento monogâmico e com ele, naturalmente, a instituição familiar, e aceita também o direito de propriedade sobre a terra, embora ainda apresente algumas restrições com relação a esse direito, o direito de propriedade. Platão havia, então, concebido um Estado sem lei. Não é um Estado anárquico, preciso que digamos isso. Quando afirmamos que Platão propõe um Estado sem lei, não estamos naturalmente dizendo que o Estado platônico é uma anarquia, é uma confusão, uma bagunça, porque não tem lei. Não tem lei, mas tem os juízes. Aos juízes, aos magistrados, dotados de racionalidade, seriam confiadas as questões, os problemas sociais. Ou aos juízes seria confiada a solução justa das questões apresentadas pelos cidadãos. Então, Platão estava até convencido de que essa ideia estava correta, de que era certo, que deveria de fato ser assim. No entanto, ele reconhece que essa é uma ideia inexequível, né? É uma ideia que não dá para se realizar, não dá para concretizar de verdade. Por quê? Porque naquela época não tinha magistrados em número suficiente, magistrados habilitados que dessem conta, né, de dar solução justa a todas as questões.
Então, ainda que acreditando que seria uma ideia boa, ele vai perceber que é uma ideia que não se realiza facilmente. Então, um pouco das ideias sobre a teoria platônica relacionada ao direito e ao Estado, né? É apenas para iluminar nossa leitura. Eu agora proponho que vocês leiam o texto chamado Filosofia do Direito na Antiguidade, que está postado na plataforma da nossa faculdade, está postado na WebGIS. Leiam o texto, realizem a atividade, realizem a tarefa que deixamos lá. Tá bem? Então, um forte abraço a todos. A gente se vê numa próxima aula, então, se Deus quiser.